Olá, amados! Estamos aqui para a próxima aula, a aula de número 5, que é gratuita, sobre leitura, literatura, livro, como ler, como ensinar a criança e por aí vai, falando sobre essas variantes, todas essas coisas sobre leitura, né? Então, esse é o livro que nós vamos falar hoje, um livro que também eu editei e lancei. Texto com pretexto. Então, é como trabalhar e construir textos com alunos de pré-escola, primeiro e segundo ano. Então, hoje em dia, já pode usar até com criança de jardim, que eles estão vindo tão espertos que dá para usar com eles. Então, esse é um livro, ele foi lançado juntamente com aquele primeiro livro infantil da Orquestra dos Animais, em 2015, Ele foi lançado junto, ó, toda a capa ela é assim, Tem um propósito também, que esse matinho aqui, se a gente soprar, ele vai longe. Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Que tanto a imaginação das crianças, quanto o que o professor pode fazer em sala de aula com as crianças, a partir de textos, pode ir muito longe, pode alçar voos gigantescos e não ficar só naquilo de sempre. Então, esse é um livro, é tipo uma cartilhazinha para professores, eu chamo de paradidático para professor. Por quê? Porque os professores, quando eu trabalhava em Ibirama, os professores me pediram para fazer esse livro, Ah, Silvia, você trabalha com as crianças bem pequenas, o texto, a leitura, a literatura de uma forma diferente, de uma forma legal. Aí as crianças até se alfabetizavam a partir disso. Ah, coloca num livro isso pra gente. Então, eu me lembro muito bem, de novo vem a história do livro, a história pessoal para se juntar com a história e a trajetória enquanto escritora e poetisa catarinense. Então, eu trabalhava num CI, num Centro de Educação Infantil, onde eu trabalhava com pré-escola há muitos anos, e trabalhava dessa forma. E daí eu estava fazendo também a pedagogia, então o que eu aprendia lá na formação inicial, eu já levava pro meu dia a dia, pro meu trabalho, pra minha prática, era muito bom, sempre foi muito bom. E aí, quando eu saí do CI, fui para uma escola, em 2004, eu levei essa mesma técnica para dentro da escola, e eu trabalhava também com pré-escola dentro da escola, E aí os professores começaram a ficar curiosos. Então, quando eu via, os professores estavam sentados na minha porta, traziam cadeiras sentados na minha porta para ver como que eu ia trabalhar o texto com as crianças. Aí eu dizia para eles, gente, vocês não precisam ficar aí na porta, vocês podem entrar. Então, os professores que tinham hora de atividade, eles vinham assistir, vinham entender como que era esse meu trabalho. Porque geralmente o trabalho com as crianças, mesmo na pré-escola, dentro da escola, eles pedem muitas escolas querem que a gente alfabetize já a criança, Então, ali em Ibirama, naquela escola do município, não era diferente, Os pais queriam que ensinasse a criança a escrever um nome, a escrever frases, a ler e tal. E o que eu estava aprendendo na pedagogia era daquela forma, Então, eu não consigo trabalhar... se eu precisar trabalhar, a gente trabalha, mas assim, eu não gosto de trabalhar, na verdade, essa que é o correto falar. Eu não gosto de trabalhar aquela coisa assim, vamos trabalhar o A, então A de árvore, Aí vamos trabalhar o ar, ir, or, ur, vamos trabalhar, então assim, trabalhar a sílaba, trabalhar da sílaba para a palavra, da palavra para a frase, da frase para o texto. Não, eu trabalho do texto para a palavra. E dá certo também. A criança se alfabetiza muito mais rápido, porque ela fica vislumbrada, com os textos, com aquelas coisas que a gente leva, porque daí cada vez leva um texto diferente, Cada vez leva um texto diferente e instiga as crianças, faz com que as crianças pensem, Então, nesse livro aqui, coloquei uma dedicatória a todos os alunos e professores que conheci e a qual trabalhei, porque eles é que me pediram, Aí coloquei uma introdução para início de conversa, depois, um prefácio no livro. Então, assim, eu não vou ficar lendo aqui para vocês,
mas depois eu vou falar lá do texto em si, né, que é o que interessa aqui nessa aula. E daí o livro e sua organização, que já está na página 15. Então, como que esse livro foi pensado, foi organizado? Aí eu trago assim, ó, para entender melhor a organização de como trabalhar esses textos com as crianças. Então, como... Aí eu trouxe alguns teóricos. Tô vendo uma coisa aqui no meu notebook que eu tô ficando preocupada. Me desculpe, gente. A gente tá num lugar e tá vendo várias coisas, né? Então, voltando aqui. Para entender melhor como se dá esse trabalho do texto com pretexto, como trabalhar o texto com pretexto para poder ensinar a criança a ler e a escrever, a compor textos, a compor redações, né? Mas lá com os pequenos a gente diz texto mesmo, né? Então eu trouxe também alguns teóricos que deixam seus recados com reflexões minhas, né? O que eu acho, então um pouco sobre Piaget, que na época eu trabalhava muito sobre Piaget, né? O construtivismo, toda essa questão de trago Vygotsky, Vallon, mas eu falei sobre toda essa questão de trabalhar a literatura e a leitura junto com a afetividade, né? Caminhando junto com a afetividade. Então, nesse caminho. Aí, quando chega lá na página 24, tem os registros de texto dos alunos de pré-escola durante 7 anos, com explicação do início de como foi construído o texto em questão. Então, o que na página 24 começa a acontecer? Eu começo a trazer o texto que foram construídos com os alunos, que eu construí com os alunos durante 7 anos de trabalho de pré-escolas, né, de pré-escola. Então, durante 7 anos consecutivos que eu trabalhei com pré-escola, tanto no Centro de Educação Infantil quanto em escola. E daí eu trago esses textos que as crianças escreveram, pedi para elas para colocar aqui, elas aceitaram, gostaram muito, coloquei que foi elas que escreveram, né? E coloquei que a partir de que foi trabalhado aquele texto. Talvez daí vocês possam me dizer, tá, mas daí o texto que a criança tem aqui no livro, o texto que a criança construiu coletivamente, né? Isso é bem importante frisar, coletivamente, porque eu sempre fui a escriba e as crianças iam falando e eu ia escrevendo, e depois a gente escrevia coletivamente num papel pardo ou numa cartolina, né? E depois, quando eles conseguiam escrever no caderno, dentro de linha, né? Por causa do espaço, eles escreviam na linha. Mas escrevia quem queria, né? Então era uma coisa bem democrática, assim. E ali todo mundo, né? Com o tempo, os alunos iam dizendo, eu também quero escrever, eu gosto de escrever, eu quero escrever, eu quero fazer, né? Então, era muito bom, era, sabe, uma cumplicidade, uma colaboração, bem como diz Piaget mesmo, né? Piaget, em 1975, diz que a colaboração entre pares faz com que a aprendizagem aconteça, né? Que só a colaboração entre dois sujeitos acontece a aprendizagem, né? Então, vocês podem dizer, tá, mas o texto da criança está escrito ali e daí é colocado embaixo, né? O texto construído após a leitura da história tal. Mas não tá explicando mais nada. Mas mais do que isso, não precisa ser explicado, tá, gente? Então, para um bom professor, meia palavra basta, vamos dizer assim, né? Então, eu vou dar o exemplo de um trabalho que eu fiz com um texto para vocês. Aqui, ó, do coelho, né? Então, o que a gente fez sobre o coelho? Na época de Páscoa, né? Da Páscoa, da passagem da Páscoa. Então, a gente tinha que fazer trabalho sobre a Páscoa, porque toda escola pede que se faça trabalho sobre as datas comemorativas. Eu, particularmente, sou contra, porque eu penso assim que os trabalhos, a partir de datas comemorativas, precisam ser feitas integradas com os projetos que os professores estão fazendo, com o trabalho que o professor já está fazendo, e não fragmentado, não solto daquilo que o professor já está trabalhando, senão fica um trabalho por trabalho, fica uma coisa que não faz sentido para a criança, para o aluno, né? Então, como precisava fazer, daí eu coloquei aqui, ó, página 27, textos inventados pela passagem da Páscoa. Aí eu vou ler, daí eu fazia
um texto com a turma da manhã, período matutino, e um texto com o período vespertino. O período matutino ficou assim: um coelho passeava na floresta, foi à casa de uma amiga e colocou um carrinho de presente para ele. Deixou também um lindo ninho de ovos para pintar. Ele voltou e pintou ovos de azul, amarelo e vermelho. Em um ovo, ele colocou pipoca dentro para vender na loja. Nas cestas das crianças, em todas as casas, ele colocou chocolate, chiclete, balas, pirulitos, bombons, pipoca e foi embora feliz da vida para a casa dele na Floresta Encantada. O amigo João Vitor acordou, foi até a sala e pegou o presente que o coelho deixou. Então, assim, ó, percebam, gente, são o que eles meditaram aqui, esse grupo, né, esse coletivo de crianças, ditou aquilo que eles já conheciam sobre histórias, aquilo que eles conheciam sobre a Páscoa, aquilo que eles conheciam sobre ovinhos de Páscoa, de cesta, de como eles acham que teria que ser a Páscoa de uma criança, né? Então, assim, ó, isso eu ia instigando eles, né? Vai ter coelho nessa história? Ah, não vai ter coelho. Vai ter floresta, vai existir ovos de Páscoa, vai ter outras coisas. Como que vocês querem que a criança receba isso? Como as crianças vão receber isso? Onde? Que local? Né? E eles botavam o nome dos amigos dele. O amigo João Vitor, né? Que é um colega da sala, acordou, foi lá na sala da casa dele e viu o presente que o coelho deixou e ficou feliz com o presente, né? Agora, a leitura do texto da turma do período vespertino. O título: Coelhinho Feliz. Era uma vez um coelho que andava na noite de Páscoa pela estrada. Ele chegou a uma casa e lá havia cesta e ele colocou 4 ovos. Ele foi a outra casa e colocou 5 ovos. Ele foi a mais uma casa e colocou mais 2 ovos. Aqui nesse caso colocou os ovos, pegou na mão e colocou os ovos, tá, gente? O coelho voltou para casa no buraco lá no bosque. Estava cansado, então tirou uma soneca. Chegou um monstro e pegou o coelho. Quando ele percebeu, não era um monstro, e sim um caçador. O caçador o levou para casa e quando ia jogar ele no caldeirão, o coelho conseguiu fugir. Então, esses textos que eles inventaram sobre o coelho da Páscoa, eles conseguiram inventar depois, como eu acabei de falar, depois de ter ouvido várias histórias literárias sobre a Páscoa, sobre os mares, sobre estudos sobre os peixes, que a gente fazia muito projeto e levava, tipo, o peixe abria para eles estudarem como era dentro e tal, né? A gente fazia muito trabalho bem na prática mesmo, projeto na prática. Então, depois os alunos terem ouvido muitas histórias, eles conseguiram inventar isso aí, eles fizeram essa mistura, né? Então, aí depois, ó, tem história sobre o pintor Peter Bruegel, né? Que daí é um pintor que eu levei a imagem e eles fizeram desenhos, fizeram os desenhos deles, depois eles escreveram. Eu fiz um trabalho sobre várias releituras do Chapeuzinho Vermelho. Aí eles escreveram sobre o Chapeuzinho Verde, o Chapeuzinho Azul. Aí falamos sobre, quando era dia do município, o rio que traz água para a cidade, o rio porque isso aqui é quando eu morava em Ibirama ainda, né, como eu já falei. Então, eu trabalhei com os alunos sobre o rio que traz água para a cidade, né, para a cidade poder ter água potável para beber, para usar. E depois esse poema foi transformado em música, porque tinha uma professora de música na escola e passamos para ela. Então a música depois foi colocada em melodia, em notas, e a gente cantava, né, os alunos juntamente comigo cantávamos depois do hino nacional toda semana. Foi bem interessante porque nunca ninguém fez uma música para o rio da cidade, né, o rio que dá água para a cidade, né, que faz a cidade viver, né. Aí, ó, eles escreveram também sobre borboleta, que a gente trabalhou sobre as borboletas, né, o ciclo da borboleta, o nascimento e tal. A gente achou casulos de borboleta pela escola, daí eles estudaram sobre isso. Eles fizeram sobre o autorretrato,
que a gente trabalhou sobre o autorretrato de um autor, né, de um escritor bem conhecido, bem famoso. Então eles colocaram o autorretrato dos seus 6 anos e lá era o autorretrato dos 60 anos. Aí aqui, ó, sobre brinquedos, né? Daí boneca, palhaço, sobre dança, sobre alegria, sobre criança feliz, sobre a infância. Fizemos sobre bichos. Essa sobre bichos daí foi que eu fiz um projeto sobre o livro da autora Silvia Ortoff, o Bichos que Tive. Então ela teve vários bichos, então todo dia eu li uma história para eles, né? Era um livro que não tinha muita imagem, era mais a história, e a partir disso a gente fez também o texto, né? Sobre estrada, sobre festa de caipiras, ó, na festa junina, espantalho, sobre reis, sobre pássaros, ó, o Puff e o Leitão, as aventuras do Puff e o Leitão, que na época contava essas histórias para eles. Aí a gente trabalhava sobre o trânsito, sobre as ruas, sobre toda essa questão de geografia, sobre rimas. Então tudo isso eles trouxeram e eles escreviam sobre a Emília, ó, do sítio do Pica-Pau Amarelo, sobre o Brasil, sobre paisagens. Então tudo isso eram histórias que eu trazia para eles, né? História literária, da literatura, né? E daí eu lia as histórias e depois a gente ia fazendo, montando esses textos no quadro. Eles falavam, eu escrevia, eu era escriba, e depois eles colocavam isso numa cartolina, num papel pardo, ou até mesmo depois, lá de agosto, que eles já conseguiam escrever dentro de uma linha, assim, né? Porque quando eles são pequenos, eles precisam de um espaço grande para escrever, né? E precisam escrever com o braço todo, né? Isso é normal, isso é toda criança, começa assim, né? E depois eles escreviam dentro da linha lá, depois de agosto, setembro. Às vezes nem todos os alunos, mas quando terminava o ano, todos estavam alfabetizados a partir do texto com pretexto, né? E a partir não só do texto com pretexto, mas do texto com pretexto dentro de projetos, né? Então, gente, é isso aí. Deixe esse recadinho aqui embaixo, deixa a sua sugestão, deixa a sua pergunta. Com certeza vocês têm muitas perguntas para fazer. Deixa aí a sua pergunta. Eu respondo cada uma de vocês, né? Me sigam lá no meu canal do YouTube, que é o nome do meu canal do YouTube, Escola da Qualidade de Vida, da professora Silvia Paulo. Me sigam lá no Telegram, Prof. Silvia Paulo, no Instagram também, Prof. Silvia Paulo. Então eu entrego muita coisa boa, muita aula gratuita, falando de leitura, falando de literatura, falando da vida com os livros, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu já vivi com a escrita, né? Ainda eu percebo, além de tudo que eu venho aqui falar nessas aulas gratuitas, eu falo de um livro, de um trabalho que eu fiz, e quando eu tô terminando de falar, eu percebo que eu não falei tudo. Ó, eu tô quase 20 minutos falando sobre o gênero literário, de trabalhar o texto com pretexto, de como trabalhar com a criança, mas ainda poderia falar muito mais. Tanto que depois eu posso voltar e tá falando esse muito mais em outras aulas, né? Entregando outras aulas gratuitas. Então, é isso, até a próxima aula.